Sou o professor Ednardo, professor de Ciências Humanas da rede Senec de Ensino. E hoje nós faremos aqui um resumo da nossa última aula, a formação da América Latina. E para a gente entender um pouco por que a América Latina, tá certo? Todos os países que têm como a sua língua raiz o latim, são chamados de países, né, latinos. Então, na América Latina, nós vamos ter o português, o espanhol e o francês, que são línguas que têm como base o latim, né? O latim foi a língua oficial do Império Romano. E na Idade Média, o latim ele foi absolvido pela Igreja Católica e posteriormente deu origem a várias outras línguas, entre elas a língua que a gente fala, o português, que tem essa origem. Na América Latina nós vamos ter vários problemas sociais, tá certo? A pobreza, desigualdade social, tá certo? A maioria dos países são países subdesenvolvidos e aí é uma questão histórica. A América Latina, ela foi colonizada, tá certo? E ela foi explorada massivamente. Então, os seus exploradores, seus colonizadores, quando chegaram aqui, a ideia era retirar tudo que se tinha da América Latina, por exemplo, no caso do Brasil, houve uma economia exploratória. A princípio, nós tivemos aqui a retirada do pau-brasil, mas nós tivemos outros, né, além dos recursos naturais, como o pau-brasil, nós tivemos vários outros recursos naturais retirados daqui, como o ouro, a prata, né, os produtos naturais de uma forma geral, e também depois a exploração a partir, por exemplo, da plantação da cana-de-açúcar e a produção do açúcar. Todos esses produtos eram mandados para suas metrópoles, no caso do Brasil para Portugal, os demais países da América do Sul enviavam esses produtos para Espanha e também para a França. Isso em virtude de um pacto que era chamado do Pacto Colonial. Então, o Pacto Colonial consistia da seguinte forma: todo produto produzido pela colônia deveria ser negociado com a metrópole. Então, a metrópole, no caso do Brasil, Portugal, comprava esse produto, ela ditava os preços dos produtos que eram produzidos aqui. E ainda tinha outro detalhe: tudo que nós comprávamos, tá certo? Deveríamos comprar da metrópole também. Em outras palavras, Portugal, tanto Portugal, Espanha, a França também, tanto ele ganhava na compra do nosso produto, como na venda do produto, no caso português e inglês que chegava no Brasil. Então nós vamos ter aqui sérios problemas de desigualdade social existente até hoje no nosso país e nos demais países da América do Sul. Outro dado a ser observado também na América Latina é que 80% da sua população hoje ela vive na cidade. É bem diferente do que acontecia há 100 anos atrás. A exemplo do Brasil, em 1910, 1920, ele tinha 80% da população morando no campo e apenas 20% da população morando na cidade. Em virtude do processo de industrialização das cidades, dos grandes centros, então a gente vai ter essa migração, né, esse êxodo rural. Essa população vai sair das cidades, aliás, do campo, e vai morar na cidade, em busca de emprego, de uma vida melhor. Mas o que a gente vai ver no decorrer dos anos, no decorrer do tempo, é que essa migração
do campo para a cidade, ela vai trazer também uma série de problemas. Dentre esses problemas, nós podemos citar a violência, tá certo? Por exemplo, a gente pode aqui citar na América Latina, o Caribe. O Caribe é uma região onde tem a maior taxa de homicídios do mundo. Para cada 100 mil habitantes, nós temos 20 casos de homicídio. A média global ela é de 7 casos para 100 mil habitantes. Então, a gente percebe que no Caribe esse número está bem elevado, quase o triplo da média global. Outro problema que a gente vai enfrentar na América Latina é o déficit habitacional. Então, tem muita gente precisando de casa na América Latina. Segundo aqui o relatório da ONU, em 1990, ele tinha 38 milhões de pessoas, tá certo? De famílias que tinham a necessidade, precisavam de uma casa. Em 2011, esse número só subiu. Ele passou de 38 milhões para 50 milhões de famílias com necessidade de uma casa. Vejamos agora no mapa, o mapa mundi, ele vai mostrar um pouco dessa condição, desses números de favelas existentes nos países ao redor do mundo. Nós não temos dados de todos os países, percebam aí que essa parte do mapa, onde ela está em cinza, é uma parte que nós não temos esses dados, ok? Mas assim, 54% da população mundial vive nas cidades, sendo que 25% vivem em favela. Isso é muito preocupante porque é um número muito grande de pessoas vivendo em condições inadequadas. Afinal, a vida na favela, ela não é, por exemplo, você não tem acesso a, por exemplo, é, aos, nessa imagem a gente vai fazer uma pequena análise aqui da população urbana a nível mundial. Então, 54% da população mundial vive em cidades, sendo que 25% vive em favela. No mapa, ele fica bem claro que a maioria dessas favelas, os maiores problemas de moradia na favela, fica claro que é na África, tá bom? Então a gente também aqui no Brasil a gente vai ter problemas, a gente vai ter muita favela. No Rio de Janeiro são famosas, né, as favelas do Rio de Janeiro, afinal elas iniciaram lá no início do século passado, 1910, com o processo de revitalização do centro do Rio de Janeiro. Os indivíduos que moravam nos cortiços tiveram que subir o morro e começaram a construir seus barracos lá. Nessa formação dessas favelas, o que a gente consegue perceber é que é uma segregação da sociedade, tá certo? Uma segregação socioespacial e há também uma marginalização desse indivíduo que mora na favela. Como assim marginalização? Esse indivíduo ele passa a viver à margem da sociedade, muitas vezes ele não tem acesso à grande maioria das políticas públicas, alguns serviços básicos como água, que é um serviço básico e essencial na vida do ser humano. Nem todas as favelas do Brasil e do mundo afora vai ter água encanada e muitas dessas que têm água encanada, na maioria das vezes não tem o acesso a essa água todos os dias em virtude do serviço ser deficitário, tá certo? Mas assim, essa população ela também tem suas características, né? Elas apresentam determinadas condições econômicas, características sociais, cultura, étnicas e raciais e histórica, e acabam dessa forma se isolando dentro dessa cidade, né? Digamos assim, uma cidade dentro da cidade, é mais ou menos assim, tá bom?
E assim a gente termina o resumo da nossa aula. Um abraço para todos, um beijo forte e até mais.